A gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando. Que a gente gosta de acreditar nessas coisas O infantis. que não faz sentido é ele pegar o que era um problema e escancarar. A troca pela troca, a troca tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Vascaíno do Cerrado. Rapidinho, presta atenção nisso aqui, é sério. Não ignora, tá? Descobri um método hoje que permite ganhar até R$ 300 por dia só com o celular, sem ser golpe, sem enrolação. É um método novo, fácil, que até quem nunca mexeu com a internet tá conseguindo fazer e ganhando. Eu trouxe porque eu mesmo conferi tudo antes, bati um papo com o dono do método hoje, o Felipe, mandar um abraço aqui pro Felipe. Vi lá que tem respaldo de muita gente conhecida nas redes sociais, então é uma parada que é ponta firme, tá? Tem suporte, tem garantia e já tem gente melhorando de vida de verdade. Veja o resultado. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de R$ 3.000, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3.000, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Realmente, não é difícil, eu vou cair pra dentro também, tá? Mas, ó, o acesso é limitado, o sistema é liberado para 20 pessoas por dia e hoje tá quase batendo o limite. Então, clica agora no link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Pode ser a sua chance de virar o jogo. Tem hora que uma simples decisão muda tudo e eu tenho certeza que chegou a sua vez. Fala, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir uma moral. Deixa o joinha, deixa o like, inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral aqui que vocês dão todo dia, beleza? Olha, terminou agora há pouco a partida entre Fluminense e Mirassol. Eu tava ali tentando secar o Fluminense, mas ele fez o dever de casa, né? Venceu o Mirassol, errou uma carrada de gols, venceu o Mirassol por 1-0. O Mirassol parece que meio que acomodou, não empatou com o Botafogo. O jogo contra o Fluminense hoje é um jogo horrível, burocrático, preguiçoso também, parecia o time do Vasco, mas só tomou um, apesar do Fluminense ter errado uma carrada de gols, ele só tomou um, e aí, cara, aí complicou de vez nessa briga aí, via Campeonato Brasileiro, por G7, tá? É G7, tô falando de que vai se classificar direto para Libertadores. É ali as duas vagas de pré-Libertadores. Porque você tem o Botafogo que ganhou do Vasco, é 51, e agora você tem o Fluminense que ganha do Mirassol e vai a 50. O Vasco tem 42. Então você tem o São Paulo com 45, ainda na frente, e o Vasco 42. O Fluminense abre aí 8 pontos do Vasco. O Fluminense tinha 55% de chance de ir para Libertadores, agora vai para 70. O Botafogo foi para 90. Muito difícil tirar. Mesmo que o Fluminense tenha uma sequência difícil, o problema aí são os tropeços do Vasco, né? Então tá aí uma notícia ruim. Fluminense venceu o Mirassol e tá ali firme no G7. É o sétimo colocado, Botafogo é o sexto, o Bahia é o quinto. Aí vai, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras jogando agora, venceu o Santos. O Santos está na zona de rebaixamento. E aí o Palmeiras encaminha também ali, ou fica próximo, porque abre 3 pontos também para o título. Tomara, tô torcendo pro Palmeiras, para o Urubu ficar no cheirinho, tá? Olha, o Vasco encara o Juventude no sábado, amanhã já é sexta, no sábado, às 18 horas, né? Aí eu vi rolando nos grupos aí, o Vasco não ganha do Juventude desde 2009. Eu falei, caramba, desde 2009. 16 anos que não ganha de Juventude. Aí fui ver, né? Vamos ver a sequência de jogos. São 3 jogos só, pô. São 2 vitórias do Juventude, contando com essa agora desse ano. Era uma vitória e um empate. Agora são 2 vitórias e um empate. Vai ter obrigação de vencer o Juventude. Os times que estão ali brigando para não cair, agora acordaram, né? O Vitória venceu o último jogo internacional. O Fortaleza estava vencendo o Ceará agora, né? E o Juventude venceu por 2-0 o Sport. Os 3 ainda tem chance de sair do Z4. Então o Juventude vem para jogar a vida contra o Vasco no sábado. Quem apita o jogo já está definido, é o Fernando Salles do Nascimento, né? Ele apitou um jogo, ele é do Pará, da Federação do Pará, tá? Do Pará. Ele apitou um jogo bem polêmico do Vasco, que foi o jogo Vasco 4, Vitória 3 em São Januário, aquele jogo que ele expulsa 2 jogadores do Vitória. Um deles foi aquele zagueiro lá, cara, Lucas Halter, que ele empurra o PH e aí ele dá o segundo amarelo, expulsa o Lucas Halter.
todo mundo falando que ali foi um exagero aquela expulsão, só que teve outro lance de jogador do Vitória que era para ter sido expulso e ele não expulsou, que acertou, acho que a canela do Coutinho, enfim. É esse juiz que foi do jogo polêmico entre Vasco e Vitória que vai apitar o jogo entre Vasco e Juventude. PH e Nuno Moreira voltam ao time titular, graças a Deus. Nuno Moreira fez muita falta para esse time. Verratti e o Puma vão para o banco de reserva. Aí a pergunta que fica é o Tietê. De novo, Diniz? Nós vamos de novo com o Tietê? Ele foi perguntado na coletiva, né? Ele fala que o Botafogo mereceu vencer, jogou muito mais bola, o resultado foi justo, e aí ele é questionado por que você não entra com o Barros e o Hugo Moura de volante, por que o Tietê? Vou deixar aí o Diniz respondendo. Em partidas aí. Qualquer momento eles podem jogar juntos. A gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando. Que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Até outro dia parecia que o... Como é que é? Dá mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição é o Tietê. Nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietê naquele jogo fez uma partida muito boa, joga com o jogador a menos e tivemos sustentação, o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois, que eu poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso, o jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente vai resolver o problema. A gente hoje abriu o meio, muito bem, abriu o meio, né, os volantes, tem a ver com os volantes, tem a ver com o sistema como um todo, a gente identificou o jogo do Botafogo, um jogo diferente do que eles estavam jogando antes. Tem mais ideias do novo treinador, tem muito jogo pelo corredor central, a ideia era fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tivemos que correr para trás, e a gente estava lento para se articular. Então, assim, cara, eu vou trazer para você agora a análise de um cara que eu sou fã, cara, que é o Garone. Se você não segue o canal do Garone, segue lá o canal do Garone, fala Vascaíno Serrato que mandou, é um jornalista vascaíno que faz um trabalho aí super competente, é um dos melhores que tem analisando campo e bola, tá? E aí ele vai falar a respeito dos erros do Diniz contra o São Paulo, que se repetiram contra o Botafogo. Ele abriu o meio de campo do Vasco, forçando os jogadores a fazer uma função que eles não estão preparados para fazer, como a do Matheus França, para jogar de volante, como ele tentou fazer uma vez o Coutinho de volante, outra vez ele tentou o Nuno Moreira de volante. Então vou deixar aqui o competente Garone explicando por que o Fernando Diniz errou de novo, abriu esse meio de campo do Vasco, escancarou para o Botafogo deitar e rolar. Mais uma vez o Diniz abre o seu meio de campo. No jogo passado contra o São Paulo a gente falou sobre isso aqui, como é que o Diniz foi cedo demais para abrir o time que estava fazendo um bom jogo. Inclusive o Vasco já tinha voltado melhor no segundo tempo contra o São Paulo. Contra o Botafogo não, o Vasco jogou muito mal no primeiro tempo. E ele mexe no intervalo. Aí você pode falar, bom, Garone, se jogou mal, faz sentido ele trocar tão rápido assim. Faz sentido ele mexer num time que jogou mal no primeiro tempo? É claro que faz. O que não faz sentido é ele pegar o que era um problema e escancarar. A troca pela troca, a troca tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Para que serve essa troca? O Diniz, mais uma vez, entrou com o Matheus França de volante. Dessa vez sacou o Tietê. No último jogo tinha tirado o Barros, foi muito criticado por isso. Só que, o Matheus França já tinha mostrado que nessa posição, aliás, nem na posição dele, o Matheus França fez ainda um grande jogo. Está devendo ainda na posição dele, que é ou de segundo atacante, ou como um 10, ou como um ponta, como foi antes da lesão lá no período de Flamengo. Pós-lesão, segundo atacante 10. Agora, de 8, como foi o que o Diniz tentou mais uma vez, já tinha ficado muito claro no jogo contra o São Paulo que teria problema. Qual a diferença que agrava ainda mais essa decisão do Diniz, ao meu ver, no jogo de hoje? Porque mesmo com dois volantes, ainda que o Tietê não seja um volante de contenção, mas mesmo com dois jogadores habituados à função, o meio de campo do Vasco já estava exposto. Então, ao invés de fortalecer o meio de campo, o Diniz abriu mais o meio de campo. Ou seja, o Diniz pegou o que era um problema e, ao invés de buscar uma solução, ele abriu ainda mais. Ele pegou uma ferida e escancarou ela. E aí, amigo, o Botafogo deitou. E não é que tornou o time mais ofensivo, não. Mais uma vez o Matheus França entrou muito mal. Mais uma vez o Matheus França errou demais. Mais uma vez o time ficou muito exposto. E o Botafogo, que no primeiro tempo já vinha encontrando muito espaço para contra-atacar,
no segundo tempo. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer duas imagens aqui, que eu acho que são imagens aí de pessoas que estão lutando, né, tentando a superação. Começar com o Giovanni, tá? O nosso pequeno príncipe Giovanni, que tem, cara, esse cara é guerreiro, cara. Esse cara é muito guerreiro. E teve recentemente internado na UTI com parada cardíaca, em estado gravíssimo, saiu, tá lutando pela vida, é um exemplo a ser seguido por muita gente, tá? É um cara que eu tiro aqui meu chapéu pra luta, pra garra, pra força de vontade de viver, de estar junto com a família que esse cara tem, tá? E que Deus continue abençoando e deixando ele cada vez mais aqui perto das pessoas que ele ama e que amam ele também, tá? E para finalizar também trazer aqui a imagem da Daiane, tá? Que eu sempre ajudo ela aqui todo mês, que ela faz uma rifa. Quem não conhece a história da Daiane, eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui, ó, @Dai com 2A, tá? E um Y. Dai Campelo, tá? Você vai lá seguir a Daiana e ela faz uma rifinha, cara. Coisa, sabe, humilde. É uma rifa de R$10. Você vai lá e compra um nome e concorre a R$300. Ela fez esse sorteio e uma pessoa ganhou, foi o Paulo César. Teve um inscrito do canal que ganhou aqui uma vez, meu amigo Moacir. Mandar um abração pro Moacir. Então vai lá, cara, vai lá ajudar, compra uma, duas, compra todo mês para ajudar ela. Ela teve um acidente grave, perdeu a perna, teve fraturas sérias na clavícula, faz fisioterapia. Tem medicamento que é caro, assim, tá passando por um perrengue para se adaptar a essa nova vida, e a gente está aqui para dar essa forcinha para ajudar ela, né, a caminhar nesses momentos difíceis, tá bom? Ela agradece sempre a galera que vai lá dar uma força para ela, uma pessoa muito humilde. Então vai lá, segue ela no Instagram e compra uma rifinha dela todo mês para poder ajudar. Deus vai te dar em dobro, Deus vai abençoar a sua casa, sua família. Faça o bem, que com certeza ele vai voltar para você. Então vamos lá dar uma força pra Daiane, fala, o Cerrado mandou vir aqui, vai lá, fala no direct com ela, tem um número dela aqui do telefone, fala no Instagram com ela, ou no WhatsApp com ela, faz uma doação, ajuda ela, compra uma rifa, faz o que seu coração mandar fazer, tá? Se você é empresário, se Deus tem abençoado a sua vida, cara, vai lá e dá uma força para essa menina que tá passando por momentos muito difíceis na vida dela, eu tenho certeza que ela vai superar e logo, logo vai estar muito bem, tá bom? Curte, segue, tamo junto, fique com Deus, uma noite abençoada e saudações vascaínas.